Bem-vindos a mais uma aula, primeira aula do módulo 6. Bem-vindos a uma aula de contextualização muito breve. Muito breve. É mesmo só para contextualizar. A outra parte da aula vamos ver numa situação mais síncrona. O que é que eu venho aqui contextualizar no primeiro vídeo sobre o módulo 6? Um período. Nós vamos trabalhar essencialmente questões de história da arte e cultura entre 1618 e 1715, que está identificado e corresponde às datas do quê? 1618, o início da Guerra dos 30 Anos, 1715, o final do reinado do Luís XIV. Do lado esquerdo, uma representação da Guerra dos 30 Anos, do lado direito, um retrato do Luís XIV, uma figura proeminente e que vamos falar várias vezes dela ao longo do módulo. O que é também importante de referir, aqui é um bocadinho mais texto, é um período com múltiplas crises e estão aqui algumas delas. Conflitos armados, por exemplo, a Guerra dos 30 anos, sem falar de outro tipo de guerras, como a dos 80 anos, que já vêm de trás. Aqui centramos na Guerra dos 30 anos, que corresponde ao início do período. Religiosa, que é a Contra-Reforma, vou dizer outra vez, Contra-Reforma, para ficar bem sublinhado. Política, absolutismo e parlamentarismo. Economia, temos o mercantilismo versus o capitalismo. A sociedade, uma tensão da sociedade de ordens. Por fim, uma limitação de produção artística, científica e cultural. Isto, se pensarem, é um pouco diferente do módulo anterior. Não havia, antes pelo contrário, não havia muita produção. E nós vimos no módulo anterior a divulgação, produção a todos os níveis, tínhamos figuras como Leonardo, etc., que são os mais proeminentes, que trabalhavam não só a parte científica, a parte militar, a artística, etc. Aqui não, isto tudo vai encaixar-se numa limitação de produção artística, científica e cultural. Religião. Conflito entre protestantes e católicos, aqui uma representação, não é? Os protestantes e os católicos, que vai também levar aos conflitos entre os católicos de Habsburgo e os protestantes da Boêmia. Isto é muito importante porque isto vai depois culminar na Paz de Westfália, que é assim o contexto histórico mais importante em relação a este módulo, para iniciarmos o módulo. Está bem? Esta parte inicial da Guerra dos 30 anos, aqui está a data precisamente da guerra, que já falámos, o início do período que vamos falar sobre este módulo, 1618, e o fim somente da guerra, não do reinado de Luís XIV, mas somente da guerra dos 30 anos, 1648. O que é que isto vai ditar a Guerra dos 30 anos e a sua importância para a contextualização depois toda que vamos trabalhar ao longo do módulo? A França e a Suécia entram na guerra para diminuir o poder dos Habsburgo, que tinham um grande monopólio a nível europeu. O Tratado de Westfália põe fim à guerra, mas, por outro lado, vai marcar a supremacia da França. O fim desta guerra é chamada a Paz de Westfália. Isso depois há imensos vídeos, imensas explicações sobre a Paz de Westfália. Só o Tratado de Westfália e a Paz de Westfália é muito conteúdo. O que interessa aqui é que vai dar supremacia à França e nós vamos centrar muito o módulo em França. Uma grande parte do módulo vai ser centrado em França e no poder do Luís XIV. Daí o nome do módulo, do palco. A Holanda torna-se independente da Espanha, isto também é importante, advém do fim da Guerra dos 30 anos, advém da Paz de Westfália e também vai ser importante a nível artístico e a nível cultural. Vamos ver isso também mais à frente. Aqui, o Tratado de Utrecht, o fim dos 80 anos, porque isto já é uma guerra que vem muito anterior a estas questões, entra dentro do período da Guerra dos 30 anos. O Tratado de Westfália então põe fim a este conflito. Eu deixei aqui um pequeno mapa europeu em que se pode ver o domínio dos Habsburgo e depois como é que as questões ficaram. A França fica com... Pronto, Portugal aqui não entram muito nestas questões. Aqui, então,
houve uma união, a questão da Suécia, os países que são os perdedores, os países vencedores verdes, e a questão dos Habsburgo, que ainda ficaram alguns. Portanto, a Holanda torna-se depois então independente, advém também muito da Guerra dos 80 anos, que também é tratado dentro deste período. Aqui não nos interessa muito, isto é um módulo de uma disciplina de História da Cultura e das Artes, vamos continuar. O que é que se dá o nome a este período? Normalmente na história pura e dura é um antigo regime, isto em termos de contextualização mais rígida. O que é que nos interessa a nós? É o período barroco. Vou sublinhar barroco e vou repetir, barroco. Barroco. E do absolutismo monárquico. Portanto, eu deixei aqui o Henrique VIII e deixei aqui um pequeno esquema do absolutismo monárquico, portanto o rei aqui sempre centrado, e tudo que ele faça vai sempre dar ao rei, ele comanda tudo, etc. O que é que quer dizer absolutismo? Vou ler: regime político caracterizado pela existência de uma monarquia com poder absoluto. Isto é, o rei não está submetido a nenhum controle e concentra em si todos os poderes, afirma que o seu poder é de origem divina. Esta questão das monarquias da origem divina permaneceu. A diferença é que depois já deixaram de ser absolutistas para serem só representativas. E, portanto, também daí a questão do divino, que depois vai ao encontro do Rei Sol e dessas questões que vamos ver mais à frente. Em contexto na Europa, resumir rapidamente, Portugal, temos as ideias absolutistas que começaram a ser aplicadas por Pedro II, temos aqui do lado esquerdo, e atingiram o seu auge com Dom João V do lado direito. E vamos ver muito isso. Vamos ver isso, por exemplo, na talha dourada, vamos ver isso na escultura portuguesa. A nível, há um tipo de torcido de coluna que é característico deste período de Dom João V, vamos ver isso. Em termos da Rússia, começa em 1613 com a dinastia dos Romanov, sendo o poder absolutista imposto por Pedro o Grande, que há várias culturas dele, que também vamos ver, e consolidado por Catarina II, a czarina da Rússia. Temos então os Romanov aqui do lado esquerdo e depois a Catarina II, a czarina da Rússia, do lado direito. Foi uma mulher muito importante para a Rússia, bem como Pedro o Grande. A nível da França, o absolutismo atinge o expoente com Luís XIV, o Rei Sol, e vamos ver muito isso. Fonte única de soberania, representante de Deus na Terra. Temos aqui, há muitos retratos do Luís XIV. Vamos ver Versalhes, vamos ver a sala, esta questão do Rei Sol está muito presente na arquitetura em Versalhes e todas as representações que depois dá o fenómeno psicológico de síndrome de Rei Sol, que vem muito desta figura do Luís XIV também. Por fim, o que é que interessa também em relação ao Concílio de Trento? A nível da religião, restabelecer os dogmas da fé postos em dúvida pelo protestantismo, que vem já das Contra-Reformas. As Sagradas Escrituras e a tradição são o fundamento da verdade católica, restabelecer o culto dos santos. Portanto, o Concílio de Trento foi muito importante porque veio acalmar e veio organizar a Igreja. Eu deixei aqui um link da RTP Ensina, que acho que vale a pena vermos em conjunto. Vamos então ver o Concílio de Trento e o Barroco. O estilo barroco foi uma das mais poderosas armas que a Igreja Católica esgrimiu na guerra contra o movimento protestante. No início do século XVI, o sacerdote e teólogo alemão Martinho Lutero atacou severamente a veneração das imagens dos santos, o difícil acesso
Com este vídeo acabo esta aula de contextualização do módulo 6. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fazer a outra parte que falta. E até uma próxima aula. A mais uma aula do módulo 6. Hoje vamos falar sobre Versalhes enquanto espaço. Isto ligado às questões do palco, que é o próprio nome, que se dá a esta subtemática. Estamos então na Europa, a Europa da corte Versalhes. O que é que nós temos? O chamado modelo Versalhes é a corte de Luís XIV e o Palácio Versalhes é o cenário do modelo político e social deste rei, que é a grande figura deste período. E podemos dizer que em 1744 o Palácio Versalhes albergava 10.000 habitantes. É bastante. Tenho achei aqui outra vez uma imagem dele do lado direito. Acho que já vão se enjoar de o ver tanto neste módulo. O modelo Versalhes, então, o palácio, inicialmente em 1664 tinha somente 700 habitantes e em 1744 passa para 10.000 habitantes. Versalhes em si representa a monarquia absoluta entre 1682 e 1789. Embora, dentro do espírito do barroco, vamos aqui, neste último ponto, as fachadas nos jardins e espelhos de água também são exemplos do classicismo. Porquê? Devido à sua simetria, harmonia e regularidade. E deixei aqui uma imagem desse exemplo dos jardins, de uma parte dos jardins do Palácio Versalhes. Temos aqui um pequeno mapa para terem uma ideia da dimensão do que é considerado Versalhes. Bastantes lagos, jardins, a questão geométrica aqui, estão a ver. Pronto, é muito, tanto pode ser de palácio como tem muito de jardins também. Aqui é uma das imagens em que também se vê originalmente o desenho, a representação do palácio, esta entrada de magnitude que vai até ao palácio em si. É uma imagem, é um desenho aéreo da época muito interessante. E eu deixei aqui um pequeno vídeo que vamos ver. Aquela bolinha que estava ali, onde apareceu inicialmente, é Paris, é para verem mais ou menos a distância a que fica Versalhes. Versailles wasn't built in a day. It all began in 1629, when King Louis XIII had a hunting lodge built, replaced sometime later by a stone and brick chateau. King Louis XIV... Desculpa, eu vou aumentar, para se ver bem o vídeo. Portanto, vamos ver então as fases de construção de Versalhes. O início é Paris, é o ponto de localização de Paris, que é a capital da França, para verem a distância de onde fica Versalhes. Aqui está. Versailles wasn't built in a day. It all began in 1629, when King Louis XIII had a hunting lodge built, replaced sometime later by a stone and brick chateau. King Louis XIV inherited this small chateau. In 1666, the sovereign embarked on major building work. Over 50 years, he continued to extend and transform what became Europe's largest chateau, the Palace of Versailles. Architect Louis Deveau designed two symmetrical grand apartments for the king and the queen. Louis XIV moved his government and court to Versailles. After a new program of works, Jules Hardouin Mansart replaced the terrace overlooking the grounds by the Hall of Mirrors, which became the court's main ceremonial reception room. Mansart further extended the palace to accommodate the royal family, the court, and all the government departments.
With the servants, the kitchen and stable staff, close to 10,000 people were bustling about the palace. At the end of his reign, Louis XIV moved his bedchamber to the center of the palace. This room was the hub of the king's daily ceremonial routine and that of all the Versailles courtiers. Towering over the other buildings, a royal chapel was finally built by Mansart on the same scale as the palace. When King Louis XV moved to Versailles, he broke with strict court etiquette and fitted out smaller apartments for more comfort and privacy. At the end of his reign, Louis XV built what the palace was missing, a real opera house. Architect Gabriel modernized the facades closest to the town. In 1789, the French Revolution forced the royal family to leave Versailles for Paris. The future of the palace looked uncertain. Bom, o que é que este vídeo nos mostra? Que não só foi construído, como ele próprio moveu-se. Portanto, aquela sala dos espelhos é a tal questão do Rei Sol, onde surgem todas essas questões do Rei Sol. E depois ele altera o quarto dele para o centro mesmo do palácio, portanto ele tem que ser o centro, etc. Essa obsessão. Para além disso, o que nós vimos aqui de adições que foi fazendo, portanto, alterações e adições que foi fazendo, com outros reis que vieram a seguir, foi... com ele próprio também é a questão da igreja, mas a questão da ópera, por exemplo, foi que o narrador diz, obviamente estava em falta uma sala de ópera, por exemplo. Portanto, isto foi crescendo ao longo dos anos, não é um palácio que foi construído de raiz, tal e qual como vemos hoje, está bem? Começou assim bastante simples e depois ficou monumental, uma autêntica vila, não sei se chega à dimensão de uma cidade. Portanto, queria-vos deixar aqui algumas imagens. Esta é da Sala dos Espelhos, é a sala principal onde ele recebia as pessoas e tornou-se o grande símbolo de Versalhes, e qualquer pessoa que vai a Versalhes é obrigatório passar por esta sala. Temos alguns pormenores de decoração, de folha de ouro, mármore, purificação de mármore e pintura. Pintura também no teto, mesmo género, portanto temos estucos pintados, aplicação de mármores, desenho, pintura ilusionista também no teto. E depois passamos cá para fora, então, para os jardins, que também são muito importantes. Temos a questão da decoração dos próprios jardins e temos muitas fontes de água. Portanto, temos toda uma panóplia de decoração e muito, desde o mais simples até o mais complexo, como é estas fontes. Portanto, isto não é só artistas, portanto, isto também é engenheiros, é arquitetos, é todo um grupo de trabalhadores aqui à volta de Versalhes para conseguir um palácio desta magnitude, que é muito complexo e tem muito que se diga. Outros palcos, a Igreja, o palco da luta contra o protestantismo e a favor da Contra-Reforma. Portanto, estamos a falar de palcos, já falamos de Versalhes, que é a corte, a política, etc., o social do Luís XIV, o principal deste período, mas existem outros palcos, um deles é a Igreja, onde se deu a luta constante entre o protestantismo e a favor da Contra-Reforma, porque também interessava, estamos a falar só de Itália, mas voltando ao Luís XIV, ele próprio era um monarca absoluto, portanto ele era o poder, ele era o rei, ele era o Deus, portanto ele tinha o poder divino e era o rei por poder divino, portanto interessava-lhe que o protestantismo caísse, porque não era a favor dessas questões. Então, a Igreja vai seduzir crentes e tinha as artes ao seu serviço. O que é que isto implica? A utilização da imagem plástica, visual e auditiva como meio de propaganda e de doutrinação. Portanto, a Igreja aqui, e nós vamos ver isso na parte da arquitetura, utiliza as artes plásticas como propaganda, que já era um pouco o que acontecia, por exemplo, na Idade Média
na questão do gótico com os vitrais, por exemplo, ou nas esculturas que depois começaram a se inserir nos nichos para contar a história. A mesma coisa é contar a história. Outra coisa é mesmo propaganda e esta opção em ter mais crentes. Outros palcos ainda, temos a academia, e que foram fundadas várias academias. Academias eram espaços onde os cientistas se reuniam para aprofundar um determinado saber. Por exemplo, a nossa academia, a nossa hoje Faculdade de Belas Artes, antes foi Academia de Belas Artes, originalmente, depois passou a Escola de Belas Artes, depois passou a Escola Superior de Belas Artes e hoje chama-se Faculdade de Belas Artes, só para terem uma ideia, portanto era uma academia. O que é que nós temos? Em 1634 temos a Academia Francesa, em França a Academia a nossa Faculdade de Belas Artes lá inicialmente foi a Academia Real de Pintura e Escultura em 1648, é das mais antigas e é o modelo que Portugal depois vai seguir, e por fim a Academia Real da Dança em 1661. Portanto, são palcos que são criados à esquerda, a parte da Academia Francesa, que é a Academia Científica, e depois, por exemplo, academias mais de artes, como é o caso da direita, onde não só se dava a aprendizagem, mas também havia muita discussão. E isso era muito importante na altura. Até por quase último. Não, por último mesmo. Os últimos palcos que temos é teatro e ópera. O que é que isto implica? Teatro e ópera eram utilizados, mais uma vez, como exaltação do rei. Portanto, propaganda. E também para a ocupação da corte, divertir a corte. Lembram-se, no vídeo tinha sido dos últimos sítios a serem construídos, mas fazia-se ópera no exterior, fazia-se teatro no exterior, não quer dizer que não existisse, existia, só que Versalhes não tinha o espaço próprio para aquele, até ao Luís XVI, pensou, ao quinto, o 15º, o 15 ou o 16, que construiu mesmo um espaço próprio, que é o da sala da direita, esta imagem da direita. Portanto, foram evoluindo ao estilo italiano. Eu queria só deixar esta imagem da direita, passou para a esquerda, e o que é hoje, então, essa sala da ópera em Versalhes. Portanto, era só para compararmos um desenho da época com o que é hoje. Portanto, não se alterou muito. Por fim, deixar aqui um vídeo sobre o próprio Luís XIV, porque acho que vale a pena, é a figura principal deste módulo. Ele foi o rei da beleza. Ele foi o rei do esplendor. Ele acreditava que tinha um direito sagrado, um poder sagrado. Ele foi o grande monarca da França. Ele era um rei visto por todos como um modelo. Em sua juventude, ele andava em uma carruagem pomposa, vestido como Apolo. Toda a sua vida era uma encenação. Ele subiu os padrões de opulência real e do espetáculo da corte a um nível nunca visto antes dele. Ele simplesmente não podia se imaginar, não podia imaginar seu país em segundo lugar em qualquer coisa. Ele fez da França uma superpotência. Sem ele, a França não seria um Estado moderno. Então ele levou seu país à ruína. Ele foi Luís XIV, o Rei Sol. Isto é um trailer que resume muito bem aquilo que ele era. Pronto, com isto vos deixo. Obrigada por terem visto este vídeo sobre esta aula dos palcos enquanto espaço. Vou deixar aqui uma imagem da Sala dos Espelhos, que é assim a grande referência. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de fazer o resto que falta. E até ao próximo vídeo. A mais uma aula, hoje vamos falar de pintura barroca. Continuamos no módulo 6, História da Cultura e das Artes, e vamos dar uma das aulas talvez mais longas, mas mais importantes deste módulo. Quais são as principais características da pintura barroca? É o efeito do claro escuro, sendo certas zonas da pintura especialmente iluminadas em contraste com áreas sombrias onde se usam cores mais escuras. Eu deixei aqui esta imagem. Ela está
na Pinacoteca Vaticana, na cidade do Vaticano, em Roma. Estão a ver, para terem uma ideia da dimensão da pintura de Caravaggio. E eu deixei aqui ainda mais à frente esta mesma pintura para eu vos explicar um pouco aqui o que se quer dizer com a questão das sombras. O que é que se passa aqui? Principalmente, estes fundos assim, todos muito escuros, fazem com que as figuras se realcem mais. Estão a ver? Todos estes fundos e tudo isto faz com que estas figuras aqui se sobressaiam mais na pintura. E é este contraste de luz-sombra que é muito característico do barroco. Portanto, todas estas, vejam só a diferença que há aqui nesta zona. Nós aumentamos aqui a pintura. Caravaggio. Vejam bem a diferença em que há entre a carnação e a sombra. Este tipo de contraste é muito característico da pintura barroca. Portanto, toda esta questão da luz e da sombra, vocês vão ver em muitas das pinturas que vamos aqui falar. E o facto de ter esta tenebrosidade de fundo é muito importante para fazer sobressair o tema. A pintura barroca, as principais características são linhas curvas e diagonais que sugerem movimento, dramatismo e teatralidade, com figuras representadas de forma exagerada, manifestando emoções fortes, como a tristeza ou a dor e o irracional. Eu deixei aqui uma regra de ouro que vou transportar para o slide anterior, onde nós estamos aqui a brincar com esta pintura de Caravaggio. E, por exemplo, tentar colocar, eu ainda nem sequer tentei, não sei se vai funcionar, mas de qualquer forma vou deixar aqui no vídeo. Se eu colocasse aqui a figura principal, que é Cristo, lembrem-se, recordem-se que o tema é a sepultura de Cristo, ou a deposição de Cristo. E, por exemplo, eu colocar aqui mais ou menos a regra, vai haver aqui alguma relação. Vai sempre haver aqui alguma relação. Estão a ver, por exemplo, a parte principal da zona da expressão de Cristo morto, e o desespero das figuras que estão aqui representadas e a questão das emoções, por exemplo, que eu gostava de conseguir desenhar com mais facilidade, mas... Por exemplo, esta figura aqui central, já viram a expressão de desespero? Esta figura aqui. Vou fazer várias linhas que é para sobressair bem. A expressão de desespero, ou ainda mais, esta aqui. A ver? Para além de algumas questões básicas formais do que nós temos estado aqui a ver, são análises sempre formais. Eu sei que este vídeo vai demorar um pouco mais, mas esta pintura representa bem o que se quer analisar aqui no barroco. Por exemplo, não só também este enquadramento, já viram esta diagonalidade que eu vou colocar aqui ainda mais. Eu já sei, pessoal da fotografia, se eu tivesse a fazer isto em Photoshop era mais fácil. Só que eu não consigo ter tudo aberto. Estão a ver essa diagonalidade? E se nós começarmos a criar aqui ainda mais linhas, vamos encontrar ainda mais relações. Ok? E vejam bem esta diagonalidade das figuras, que é literalmente a direção em que colocam Cristo. Bom, vamos continuar. Com os principais pintores da pintura barroca. Quem são? Caravaggio, já tivemos aqui a ver um pouquinho. Rembrandt, Rubens e Velázquez. Temos
estes 4 pintores que caracterizam a pintura barroca. Eu deixei aqui a questão da diversidade temática, os temas religiosos, profanos, mitológicos, retratos, paisagens, cenas de género e natureza morta, e deixei um pequeno vídeo. Eu não sei se ele tem som, se tiver eu vou retirar ou diminuir. Vou deixar sempre os links também. Bom, é um conjunto de coletâneas que alguém fez de várias pinturas, apresentação de várias pinturas barrocas. Cenas, olha, mitológicas, por exemplo, temos aqui o David com a cabeça de Golias, estão a passar aqui à direita, aqui. Olhem aqui, temos retratos, temos religiosos ali do lado esquerdo em cima está a passar. Várias figuras, temos do cotidiano. Muito esta questão da luz, da sombra. Olhem ali, Baco, Deus do vinho. Vamos passar aqui à esquerda, em cima. Ali do lado direito, Virgem, já passou. Portanto, há toda uma diversidade de temáticas, sejam dos temas profanos, como já vamos ver, como esta cena está aqui, estamos agora a ir, como cenas do interior, do cotidiano. Faltou aqui um pouco, foi a paisagem. Olhem a rapariga do Brinco Pérola, a Ascensão da Virgem. Bom. Vai acabar com quem? Com Rembrandt, claro. Aqui é esta figura. A composição e a ação é valorizada através de uma composição aberta, onde o espaço se define por movimentos e impulsos centrífugos, de dentro para fora, através de linhas oblíquas, curvilíneas e retas. Aqui deixei alguns exemplos da questão que eu estava a dizer. Se vocês começarem a colocar ainda mais linhas, vão encontrar sempre relações, estão a ver? Sejam triangulares, figura ao centro, sejam este tipo de retilíneas, vão sempre encontrar relações. Deixei aqui, por exemplo, a regra de ouro. Isto são exemplos, por exemplo, esta curvilínea que é literalmente central, de dentro para fora. O tema vem de dentro para fora e a importância das figuras é superior, maior no centro do que no exterior, e há sempre esta relação na composição. Há uma composição inteligente, os pintores sabem perfeitamente o que é que estão a fazer e têm vários objetivos. Bom, chegamos a uma das pinturas mais importantes também de Caravaggio, Vocação de São Mateus, que é a questão da iluminação. Notem bem, vou ler primeiro aqui o que deixei deste professor que deixou esta frase, eu copiei, vou deixar o link também, claro. A luz é rasante e focalizada e chama a atenção do espectador para certas zonas da pintura, orientando a leitura da obra. A cor é pura, é cálida, persuasiva, incisiva e forte, de modo a captar e sensibilizar o espectador através dos sentidos. O que é que nós temos aqui? Temos uma luz que entra, vejam bem a direção. Da luz, não é? Do lado direito para o centro. Temos as figuras a apontar, temos alguns elementos interessantes aqui. Temos várias figuras a direcionarem o olhar para vários sítios. Temos esta figura a direcionar o olhar para ali. Temos por vermelho, talvez. Temos esta figura a olhar para aqui. Temos esta figura a olhar para a luz, certa esperança na direção da luz. Há muitas análises disto, isto é tudo muito bonito na história da arte, porque dá imensas interpretações e as pessoas divertem-se imenso com isto. Mas há algumas questões que são lineares e há algum consenso entre as análises de vários historiadores.
E é isso que importa no vosso programa, não é estarmos aqui olhar para baixo. Essa é talvez das mais importantes. Olhar para baixo, para o acontecimento que está aqui. Agora notem bem a força da luz e o contraste de luz e sombra que existe. Há uma composição semi-triangular, não é? Temos uma composição de figuras mais ou menos assim. Portanto, destas análises que temos aqui, a ação encontra-se no centro. As cores são puras porque temos o branco, o preto, o vermelho e pouco mais. Daí esta questão. E é persuasiva porquê? Porque a luz entra de uma tal forma, esta seta verde principal que nós fizemos, que se entra completamente a ação aqui. Vocês quase nem notam o que é que esta figura está a apontar e porque é que ela está a apontar para ali, estão a apontar os dois para a mesma figura. Vocês nem quase se dão conta destas. Mas há toda uma questão e quase uma captação de fotografia do acontecimento. Isto é muito interessante nas obras de Caravaggio. Temos outra vez a questão da luz, da sombra, da luz e da sombra. Por exemplo, estão a ver bem este contraste entre o corpo. Aqui é a luz. Estão a ver o vermelho contrasta bastante bem. Não, verde. E agora este tipo de ação poderíamos até criar aqui. O pessoal adora triângulos. Não é? Mais ou menos assim. Mais ou menos, se calhar vem mais aqui. Assim. Por este azul. Este tipo de triângulo de ação em que o centro é a flagelação de Cristo, em que estão a aprendê-lo neste momento aqui nas cordas, e portanto toda a ação se gira em torno desta situação. Portanto, vem por aqui e vai crescendo, passa pelas mãos deste, vem pelo olhar deste, vem para aqui e vem para aqui, não é? A questão da luz e da sombra, a questão do aspecto da temática, tudo isto, veja bem a confusão que começa a gerar. Pouco nos interessa esta zona, tanto pouco nos interessa que é escuro. Pronto. Temos outra vez a crucificação de Pedro. Esta aqui tem linhas muito interessantes, que é, temos uma aqui, temos uma aqui e temos uma aqui, não é? A ação desenrola-se São Pedro, não é? Que é esta figura. E se vocês começarem aqui a colocar esta questão, vocês vão passar, ele olha para a mão, vem por aqui e dá aqui uma... Este é o sentido do olhar, é o sentido que vamos encontrar e a parte mais importante realmente se denota à volta desta composição que é estranha. Já viram a quantidade? É amarelo, não é? Que eu tenho deixado. Aqui, para não estar a apagar. Aqui, esta zona toda escura que não nos interessa. Não interessa, a ação não interessa. Pronto, não interessa. Fica escuro. O que nos interessa é o tema, o contraste desta luz-sombra. Isto dá um poder à pintura brutal. Temos a aula de anatomia. Vocês já conhecem os outros vídeos. De memes. This is not geography. Esta figura aqui que está aqui no centro fica um pouco confusa. O que é interessante aqui nesta? É este desenrolar de figuras que, se vocês quiserem colocar, se dá mais ou menos... Portanto, esta figura aqui está a olhar diretamente para a tela, como se fosse... Estou-me a fotografar. É tal, não é?
E depois há todo um centro que vem daqui para estas figuras aqui. O que é estranho nesta pintura, para além de ser um momento de captação de um morto, portanto, de um cadáver que está a ser estudado para a aula de anatomia, que é esta figura aqui, temos aqui o seu corpo caído. Temos algumas figuras de olhar estranho, que são esta, que está a olhar mais ou menos, talvez seja uma porta. Vou deixar na mesma cor que esta. Temos este aqui, que está a olhar para cima. Eu vou-vos colocar aqui uma direção do olhar. Este está a olhar mais ou menos ali. Este está a olhar para algures para uma porta, algures talvez aqui, ou aqui, um olhar longínquo. Temos este a olhar diretamente. Este a olhar diretamente. E depois temos algumas figuras que estão atentas, que são estas linhas aqui, ao acontecimento que o professor está a dar. O professor nem sabe bem para onde é que ele está a olhar. Ele está a olhar, se querem que vos diga, ele parece-me estar a olhar para ali. Numa espécie de retrato. Estou a ser retratado, o que é isto? Não é? E temos esta panóplia de figuras, como eu nunca sei se vocês estão a ver o meu rato, eu estou a arriscar tudo. Temos esta panóplia aqui de figuras que estão atentas ao que está aqui a acontecer. O centro da dissecação e da explicação. Não, esta cor já está. Pode ser. E depois temos aqui só mais uma figura que está a olhar para o professor. Portanto, a única figura que está a olhar para o professor até é mais próximo. Isto é tudo estranho, não é? Depois voltamos à questão da... Estranho num bom sentido, atenção. Temos aqui toda esta parte que não nos interessa muito. Temos ainda aqui uma conchita, aqui uma voluta interior, que vamos deixar a amarelo, que é aquelas tais zonas, não interessa, o centro da ação está aqui. O poder da ação está no centro, está aqui. Ok? Não dá para dar uma transparência nisto? Não. Bom, vamos continuar, eu não vos vou perder mais tempo. Gostava muito de dar aqui uma transparência, mas pronto, vocês entendem. Portanto, enfim. A ronda da noite. Bem, só isto dá um vídeo, por isso eu aconselho a pesquisarem um vídeo específico sobre a ronda da noite. O que é que acontece aqui? A ronda da noite é à noite, temos imensas figuras, imensos significados, nós começamos aqui a aumentar, isto nunca mais acaba, é uma coisa... Temos uma figura super iluminada, que é esta figura feminina, que emana luz, ou está a receber luz, não se sabe bem de onde. É todo um centro poderoso de luz aqui, à volta desta figura. Esta não se vê. Bom, as figuras principais são estas duas que estão aqui, o comandante, etc. Temos algumas figuras a elevar as armas. Esta pintura é muito característica pelo ato da ronda da noite, do país nórdico, estamos aqui dos Países Baixos, mas temos estas duas figuras a caminhar, é um momento da ação, estão a ir para a ronda da noite. Temos aqui esta figura que eu tapei um pouco, que está a carregar uma arma. Então, as duas figuras aqui mais principais e que vocês devem tomar mais atenção são de facto estas duas. São de facto estas duas. Sei que cor é que é de pôr. Bom, tudo isto, luz e sombra, temos alguma, não é aquele
aquela fundo completamente escuro que nos dá a temática, mas ainda assim temos linhas muito fortes, que é a emanação de uma figura interior, e depois temos aqui fontes de luz, por exemplo, essa figura está a ser iluminada pelo lado esquerdo, esta também, estas aqui, estas talvez, estas também, há um cão, não é? Mas, por exemplo, estas aqui atrás, estão a ver onde é que está a sombra? Está do lado oposto. Estas estão a ser iluminadas daqui. Portanto, tudo isto tem muito que se lhe diga. Esta pintura tem muito que se lhe diga e eu não vou perder mais tempo. O trompe-l'œil. O que é o trompe-l'œil? É ilusão de um fundo, de um teto que continua para o infinito, divino, etc, etc, etc. Quais são as principais linhas aqui? Para além de tudo o que nós temos visto, a iluminação, as figuras, a confusão, que vem um pouco do horror ao vazio, que já temos visto, etc., da arquitetura, tendo em conta que isto é uma pintura integrada na arquitetura, temos as principais linhas, são perspectivas, portanto, são fáceis de colocar. Isto aqui já é construção, portanto, por apoiar aqui uma, e agora vou pôr aqui mais outra, e porque me apetece, vou continuar a pôr, e todas, que curioso, vão confluir ao mesmo sítio. Se eu passar linhas aqui, já viram? Vou passar linhas consoante aqui as estruturas, ok? Nem estou todas a confluir para o centro da ação. O que é que isto quer dizer? Que em termos de composição de análise formal, vocês têm uma ação que se desenrola do interior e que vai para fora. Ok? Até vocês lá chegarem, têm quantas figuras para analisar? Quantas? Milhares? Dezenas, vá. Portanto, tudo isto é interessante em relação à perspectiva e ao infinito. Vocês, por mais que aumentem, se estiverem lá e aumentarem, isto parece que nunca mais acaba e vocês continuam a ir para o centro. É isto. O trompe-l'œil é uma situação de ilusão. Isto não existe. Isto é pintado. Eu não sei se vocês estão a ver o meu rato. Isto não existe. O que eu vou pôr azul não existe. Isto é pintado. Esta arquitetura que está aqui representada é pintada, ok? Isto é que é o poder da ilusão da pintura dos tetos do trompe-l'œil. Neste caso, a Igreja de Santo Inácio de Roma, que foi a que está no vosso programa como exemplo. A Vênus olhando-se ao espelho de Velázquez. Bom, eu encontrei uma frase interessante que remete bem ao significado. Isto depois vale a pena investigar, mas o que é importante aqui reter? Das principais da análise formal, já que a pintura exige assim tanto, nós temos um pintor que está a retratar toda esta cena, portanto está mais ou menos aqui com esta vista assim, não é? E agora, ele está a retratar a figura para o espelho por aqui, mas de onde é que ele está a ver a cara? Ele está a ver a feição da figura, da Vênus, desse espelho para ela. Ok? Portanto, isto é o importante, é que nós não estamos a ver a feição diretamente, mas estamos a ver a feição por reflexo. Temos o anjo, pronto, sempre a acompanhar. E o que é que eu encontrei? Natasha Wallace faz uma análise sobre essa pintura e acha que há um significado que é, isto não é um tema, esta pintura não tem como objetivo a representação do corpo humano ou da nudez feminina, não é? Estão a ver aqui? Estão-me a acompanhar? Nem é sequer um retrato da Vênus, da própria figura da Vênus mitológica, mas é uma imagem de autoabsorção da beleza, ou seja, é uma gaze que se chama gaze, em relação ao olhar
à própria figura do que é o belo e a contemplação do belo. Esse é o significado desta pintura. De nada. Rapariga do Brinco Pérola, não vou entrar em grandes detalhes, é das pinturas mais significativas, mais conhecidas da Vermeer. Eu esqueci-me de pôr o link, mas eu vou deixar o link aqui da alta resolução desta pintura, que foi de onde eu tirei esta imagem, e já há um filme sobre ela, sobre esta pintura, e sobre toda a história, é uma interpretação, a história da Rapariga do Brinco Pérola, que eu aconselho a verem. A questão da tenebrosidade vou deixar na mesma, desta questão do claros da sombra, da luz, etc. Aqui nós não temos tema aqui ao fundo, nós não temos arquitetura, não temos nada. O que nós temos é escuro. Quem tem medo do escuro está lixado. E depois temos a figura a sobressair-se completamente deste fundo escuro. Podia ser um fundo branco? Podia, mas não era a mesma coisa. Ao ser escuro, sobressai muito mais. Depois a questão do brinco, já há um aumento aqui na figura da questão do brinco, que em princípio se vê ligeiramente que estaria a ser representado a pintura, um certo reflexo, a questão do reflexo e do espelho. Em termos de pintura barroca em Portugal, o que é que nós temos? Das grandes temáticas, eu sei que não é muito abordado no vosso manual, eu sei que não é muito abordado no vosso módulo, mas vou-vos deixar algumas do José Fadóbitsch, que é do Calvário. Temos aqui a do José Fadóbitsch, uma pintura com algumas concentrações interessantes de composição. Ok? Temos ainda outras análises que se podem fazer. Isto já há muitos estudos da Josefa, vocês encontram muitos historiadores, principalmente da Faculdade de Letras e tudo mais, que fazem análise disto. E, portanto, pesquisando rapidamente, felizmente a Josefa é das pintoras portuguesas que mais análise temos deste período e, portanto, estejam à vontade para fazerem as vossas pesquisas. Onde é que está a minha Josefa? É Josefa. O nome dela não é Josefa Dobitsch, isto é um nome que depois ela própria assinava. Depois há toda uma questão biográfica por trás, isso para outro vídeo. Podem pesquisar da questão do Calvário. É uma pintura interessante, estão a ver a questão do claro escuro que faz sobressair a temática. Vou aqui desenhar a amarela então esta questão do fundo. Não é? E agora aqui tudo isto aqui à volta. Fica tudo desenhadinho, tudo riscadinho. Estão a ver esta zona aqui, não é? Esta zona aqui, esta zona aqui, esta zona aqui, que não precisa, podia ser uma arquitetura, podia ser um fundo, podia ser uma paisagem, mas não é. Para fazer sobressair o tema. A Josefa também é conhecida por naturezas mortas. O que é que são naturezas mortas? É literalmente coisas da natureza mortas, colocadas ali e representadas, neste caso, comida. Atenção, quem for a ver as posições disto dá fome, ok? Às vezes há um realismo tal que dá fome. Temos composições algo complexas, ou seja, muita representação de vários elementos, e depois temos o que é interessante em algumas flores e plantas que são representadas com algum realismo. Portanto, para além dos bolos, ok, ficamos a conhecer a culinária da altura e, desculpem, a hotelaria pasteleira da altura, mas também a parte da botânica que é muito interessante. Uma das obras que não aparece normalmente, mas que eu vou só deixar para rematar, é a Adoração dos Pastores de José Fadóbitsch, que é muito interessante em termos do barroco português. Eu sei que o vosso, em termos do secundário, não há grande valorização destas temáticas, infelizmente, mas eu vou deixar aqui só a questão também da análise aqui até nem sei se uma regra dor aqui. Vamos buscar, se calhar até temos sorte. Só para acabar. Não sei se é deste lado se teria quem inverter, não é? Poderia ter quem inverter, pois. Já viram? Deixa eu colocar aqui uma regra.
muito aleatória. Não sei se alguém o fez. Se o fizerem, por favor, sistema. Olha só, que interessante. Acabámos de ver aqui uma... Vou só ajustar isto aqui. Em relação à temática da José Fadovich em relação à regra de ouro, que é um tema que vos interessa. Por exemplo, aqui aplicado. Uau, acabámos em grande. Eu confesso que não tinha treinado, não tinha preparado esta parte. O que é que eu vos deixo aqui? Vou-vos deixar o último link, que é o do slide de uma professora, a professora Ana Barreiros, do SlideShare, que tem uma parte só de pintura barroca e que vale a pena dar uma vista de olhos. Espero que tenham gostado. Esta aula foi mais longa, a pintura barroca é muito importante. Não se esqueçam de fazer a outra parte e até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com o módulo 6. Vamos dar só aqui um bocadinho de introdução à parte da Revolução Científica. O século XVII foi um dos tempos de maior revolução científica e de racionalismo. A ciência tornou-se uma atividade profissional, rompeu com os misticismos e justificações teológicas e mágicas, sem colocar em causa a existência de Deus. Isto porquê? Porque vimos num período da Idade Média, da Idade das Trevas, em que havia muito as caça às bruxas, etc. Portanto, começa aqui a ciência a entrar em ação um bocadinho para provar que as coisas não são mágicas e por aí fora. A física, a astronomia, a biologia e a química demarcaram-se da metafísica do conhecimento empírico e tornaram-se ciências autónomas. Isto é muito importante, porque deixam de ser empíricas para se tornarem científicas, ou seja, elas criam métodos que podem ser repetidos por outros cientistas, e isso é que lhes dá então o termo de científico, quando ele é reprodutível. Quando se cria algo que não é reprodutível por outros, não é científico, não é? Deixo aqui que encontrei na internet de outro professor, um resumo muito bom, que é: as bases do método experimental foram desenvolvidas por Bacon e Galileu, a confirmação da teoria heliocêntrica foi Galileu, a lei da gravitação universal foi Newton, para raios Benjamin Franklin. E, portanto, temos aqui uma data de revoluções deste período: máquina a vapor, um microscópio, a exploração do Oceano Ártico, navegação do Círculo Polar Ártico. Temos aqui muita revolução científica neste período, e este slide consegue resumir muito bem. Este professor captou aqui muito bem. Vou deixar os links todos também na descrição. Enquanto à arquitetura, que vai ser um outro vídeo, não vamos falar aqui de arquitetura, pois ocupa muito espaço, não se pode estar a dar a introdução com a arquitetura do Ju, mas é uma questão de arte e retórica, e esse que eu quero começar aqui a explicar. Já vamos ver porque, em relação à parte da escultura, o espírito do barroco leva os homens e as mulheres, estamos aqui, a moverem-se como atores, representando a sua própria vida no palco, que é o mundo. Aí também se dá o nome da cultura de palco. Mais no estilo barroco, expressou os problemas do seu tempo, que não só eram os conflitos sociais e religiosos, mas havia de todo outro tipo de guerras. Portanto, havia imensos problemas, e portanto o barroco vem também transmitir. As obras de arte têm duas funções principais. A primeira é estimular fascínio aos sentidos, ou estimular os sentidos, e a outra é a transmissão de uma mensagem ideológica, propaganda, um pouco o que os romanos faziam no módulo 2. Temos aqui uma diferenciação em relação ao Renascimento. Se no Renascimento tínhamos o equilíbrio, a medida, a sobriedade, o racionalismo e a lógica, no Barroco vamos ter o movimento, a ânsia da novidade, o amor pelo infinito, pelo contraste e pelas misturas de todas as artes. Se no Renascimento tínhamos o sereno e o comedido, que é limitar-se, ser mais contido, no Barroco vamos ter o dramático, o teatral, o exuberante. Se por um lado no Renascimento temos o apelo à razão, no Barroco vamos ter o apelo ao instinto, aos sentidos e à fantasia, e é isso que nós vamos começar a ver. Para acabar, em termos de esta parte de contextualização, o que é que o Barroco vai fazer? Vai persuadir, vai estimular emoções pelo movimento curvilíneo, é tudo muito, tem imenso movimento, e nós vamos ver isso. Dá uso ao real ou ao aparente, portanto não se limita a um ou outro. Faz jogo entre luz e sombra, e começam a surgir obras, e vamos ver muito isso, principalmente na pintura, não só na escultura, os jogos de luzes que podem ser diferentes, mas na pintura vai muito.
A busca do infinito dá uso ao teatro, dá uso ao fantástico e dá uso ao cenográfico. Portanto, nós vamos ver isso tudo neste módulo. Consolida-se uma associação entre arte e poder e a representação de uma família real e outras mais questões mitológicas, mas que não deixam de ser poder. Em termos de escultura, quais são as principais características? Aparece muitas vezes associada à arquitetura, seja exterior ou interior. Aqui nós vamos falar mais da interior, está ligada às obras que vocês escolheram. Os gestos teatrais com dramatismo, preferência do movimento, as faces são expressivas, as faces das figuras são expressivas, o efeito da luz e do movimento, novamente, exuberância das formas, o realismo e o principal escultor foi Bernini. Nós vamos ver isso muito agora a seguir. Dos termos em relação aos materiais, os artistas alargam a utilização dos seus materiais para mármore, bronze, ouro, prata, marfim, estuques, madeira policromada. Eu deixei aqui, por exemplo, a primeira é mármore e ouro, estas partes em cima é de ouro. Depois temos um modelo em barro, que depois serviu para fazer esta escultura em bronze. Depois temos uma em prata, temos uma em marfim, que não sei se percebem que até faz um movimento do próprio dentro do próprio marfim do animal, e depois temos estuques que muitas vezes vocês não dão conta, mas são estuques que estão no exterior. São estuques de edifícios, às vezes em esquinas, são estas figuras que ficam a segurar, ou figuras femininas ou masculinas que ficam a segurar os edifícios. Isso aparece muito em várias capitais europeias. São em gesso, não são em pedra, como se pensa ou aparentam. Em relação aos temas, o que é que nós vamos ver retratado ao longo do Barroco? A vida dos santos e dos mártires, a parte dos marianos, que é a Sagrada Família e a Imaculada Conceição, a vida de Cristo, a Paixão e o Calvário, Eucaristia, as virtudes cristãs e a figura papal, e uma autoafirmação da fé e do poder da Igreja Católica. Isto é uma figura de São Cristóvão, que deixei aqui só para ilustrar, mas o que interessa é ficarem com uma ideia dos temas muito ligados à religião. Temos então a primeira escultura, que é o Rapto de Proserpina de Bernini, 1621-1622. Estão a ver o movimento, a figura, tudo. Isto é um cenário, isto parece mesmo que o escultor captou isto no movimento como se fosse fotográfico e ali ficou, nessa escultura. Não é uma escultura estática, é cheia de movimento, mas Bernini dá a sensibilidade de representação, de próprio agarrar na figura e a força com que está a agarrar, ele imprime essa pressão à figura. Entretanto, com o desenvolvimento da fotogrametria, que já está muito utilizado, até com um mero telemóvel se consegue fazer isto, eu encontrei aqui a escultura e vamos então ver aqui umas coisas. Portanto, estão a ver a figura em si, a parte do movimento, está a caminhar, para além de estar a agarrar, que estes pormenores que estão aqui mais sobre a vítima. Temos um cão de 3 cabeças também, ligado à fantasia, isto é um tema mitológico. Temos toda uma escultura, a própria força com que a figura está a fazer, está tudo impresso, para além do movimento curvilíneo. Esta figura tem um braço no ar, portanto, isto eu vou deixar os links todos e vocês podem depois consultar. É um dos trabalhos que se faz com o telemóvel e agora vai-se ao museu e consegue-se fazer isto. Vamos continuar. Era para vocês terem uma ideia, porque normalmente nas aulas só vos mostramos uma ou duas vistas, ou uma vista e um pormenor. Está mal. David Bernini, já conhecem, eu já fiz um vídeo a comparar. Vamos então ver também aqui a história do David, vocês já a conhecem muito bem. Aqui a parte da expressão da figura que estávamos a falar, que o Barroco vai imprimir essa expressão de força, e o pormenor aqui, eu também encontrei aqui a do David. Esta, penso que seja esta. Pois há várias pessoas a fazerem também, tem mais pormenor. Portanto, temos uma escultura que também é cheia de movimento, é o momento da ação de lançar a pedra para a cabeça de Golias, não é? E a figura tem assim o movimento, ela não está estática. Para além de ter uma grande representação de pormenores que Bernini faz,
ao longo, vejam bem a corda, está toda isto é mármore, atenção, isto é mármore, toda completamente detalhada. A figura em si tem uma enorme movimentação. Em relação aos Davides, eu já deixei um vídeo no canal, vocês podem aceder depois, eu posso deixar aqui no fim deste vídeo também como sugestão para vocês verem. Se ainda não viram, vamos então à Polydafne, que também foi uma das esculturas que vocês escolheram. Cheio de movimento. Vejam só com atenção a parte de todo este elemento que está aqui. Se nós tivéssemos passar isto para Photoshop, era só linhas, era só curvas, ficava uma confusão. Eu ainda pensei em fazer isso, mas ficava uma confusão, às tantas já não se percebia nada. Mas pegarem aqui pela mão dela e descerem, isto é tudo curvilíneo, portanto, tudo cheio de movimento. Curiosamente, como a fotogrametria está mais que normalizada, encontrei também esta escultura. Portanto, para terem uma ideia, como ela é nas suas várias vertentes, estão a ver esta curva, desculpem, se esta curva que vem faz quase um S, tudo isto, o barroco adora isto, para além da cena em si estar, como eu digo, fotografada, ela foi estagnada naquele momento e foi colocada em mármore. Há todos uns detalhes, pronto, que Bernini dá, que é próprio do escultor, mas depois esta movimentação, vejam só, se eu inclinar, então a escultura parece mesmo que estão a caminhar. Pronto. Deixei aqui estas questões. Faltava-nos o nosso Machado de Castro, o nosso querido Machado de Castro, o nosso escultor Machado de Castro. Fez a obra da descrição analítica da estátua equestre de Machado, de Dom José I, que está cá em Lisboa, na Praça do Rossio. Foi uma obra feita, esta parte de baixo é de um arquiteto, esta projeção, e depois houve vários modelos, houve um concurso, depois eu posso fazer outro vídeo, não é agora importante, há várias informações já de especialistas na internet sobre isto, houve toda uma exposição sobre isto, com conferências e tudo mais no MNA, no Museu Nacional de Arte Antiga, há uns tempos. É uma escultura que denota o barroco em várias vertentes, não só a parte da figura do cavalo em si, o olhar, a expressão, isto é a grande obra de Machado de Castro. Portanto, pesquisando a obra de Machado de Castro, é impossível não se referir à estátua equestre de Dom José I, que foi após o terremoto de 1755, e é uma obra de grande importância a nível nacional. E eu queria deixar encerrada aqui esta aula com estas referências. Esta falta-nos a fotogrametria, seria interessante irmos lá fazer, quem sabe o aluno que escolheu a obra, nos pomos nessa aventura, e é uma obra que tem esta descrição analítica que é exaustiva, não vale a pena irmos por aí, mas em relação a informações sobre a própria escultura já há muita informação sobre ela. Portanto, deixo-vos aqui alguma ideia muito sucinta do que foi a escultura do barroco. Vou deixar aqui a obra que eu acho que é assim a mais escolhida e que normalmente entra nos exames nacionais, que é o Polydafne. Há uma grande obsessão com esta escultura a nível do barroco, e continuamos numa próxima aula. Não se esqueçam de fazer a outra parte que falta, e até para a semana. Bem-vindos a mais uma aula módulo 6, a cultura do palco. Hoje vamos falar sobre arquitetura, a aula é um bocadinho longa. Vou-vos começar por voltar a introduzir o termo do barroco. Eu acho que eu frisar a palavra barroco para vos entrar na cabeça deste período barroco da história da arte e da cultura. O barroco arquitetónico nasceu da reconstrução que os papas da Contra-Reforma executaram em Roma, seguindo o Concílio de Trento, que já foi abordado em aulas anteriores. Aqui uma imagenzinha. Quais são as características da arquitetura religiosa do barroco? Temos plantas de múltiplas formas, curvas, elípticas, etc. Já não há aquela coisa de colocar retangular ou quadrado só. Agora começamos a ter muita organicidade, formas orgânicas diferentes, curvas,
bem mais interessante. A Igreja de Santa Maria da Saúde em Veneza, 1631, está mesmo aqui junto aos canais, é muito interessante de se visitar. É um bom exemplo disso, eu deixei aqui a planta para terem a ideia do quão diferente é. Aqui está a entrada deste lado direito. Paredes ondulantes, é este o termo, elas entram e saem, cobertas de estuques, pinturas e talha dourada. Deixei aqui o exemplo da Basílica de São Pedro, que já temos vindo a falar. As cúpulas e abóbadas são também colossal, decoradas, sustentadas no exterior por contrafortes. Só relembrando o que são contrafortes. Deixei aqui um esquema do lado esquerdo. Portanto, tem aqui a zona principal e depois quando colocam uma segunda nave lateral, faz um contraforte. Este contraforte é esta parte aqui que dá sustento a esta estrutura para não cair, ok? Normalmente ficam paredes mais espessas ou que permitem ajudar à sua sustentação. É uma questão de engenharia. Sustentadas no exterior por contrafortes, decoradas com volutas e orelhões. Portanto, o que nós temos aqui é isto que nós estamos aqui a falar. Volutas e orelhões é todo este exemplo que temos da Igreja de São Paulo em Londres. É um bom exemplo disso. Estamos a falar aqui do exterior, ok? Estas partes vão para dentro e para fora, depois que são escavadas aqui, junto aqui à margem. É este tipo de decoração exterior. O que é que nós temos mais? Temos acumulação de decoração vertical. Volto aqui à Igreja da Saúde de Veneza, a mostrar como exemplo. E do lado esquerdo temos uma Igreja da Catânia que também tem estas figuras que sempre vai subindo a decoração até ao topo. E temos muitas linhas curvas. A Igreja de Veneza é assim o exemplo máximo e que aparece várias vezes quando se fala do barroco, e principalmente do barroco italiano. Eu acho que é o exponencial do barroco da arquitetura religiosa, seja esta igreja em Veneza. Características do interior. O que é que nós vamos ter? Vamos ter pinturas a fresco de rompoil, que é um efeito visual de infinito, que é o que temos aqui da Igreja de Santo Ignácio, que é um dos temas dos trabalhos. E são composições que reescrevem a história da religião. E nós aqui, por exemplo, a Igreja de Santo Ignácio é muito interessante, porque quando estamos lá dentro e olhamos para cima, dá mesmo o efeito que é infinito e que estamos a olhar para o céu e todas estas figuras estão suspensas e todas elas contam uma história, têm uma iconografia própria, ou seja, têm um significado próprio, têm algo que as caracteriza e estão lá por uma razão. Temos muitas figuras assim. E depois também temos igrejas mais, como a Igreja de São Francisco no Porto, que vou mostrar uma imagem assim, com um maior pormenor, com talha dourada, que é outras características do barroco. Em termos de exemplo tomado como da arquitetura religiosa, é a de São Pedro em Roma, devido a todo o conjunto da praça. Portanto, todo este conjunto é considerado, por muitos historiadores, um exemplo do barroco em geral. Como eu volto a dizer, eu considero mais a Igreja de Veneza, esta igreja, por todas as suas características, muito mais barrocos, até pelas figuras. Estão figuras aqui decoradas cá fora no exterior, olha só, nas volutas aqui, exterior estão figuras, portanto não é só lá dentro, é cá fora. Mas em termos de programa, a Basílica de São Pedro muitas vezes aparece em exame. Outro exemplo de um arquiteto italiano, San Carlo alla Quattro Fontane, que é esta ondulação. Estão a ver esta questão da ondulação e das figuras nas volutas, nos orelhões. Tudo isto é mais um exemplo para vocês fixarem. Portanto, quando vêm edifícios assim, deste género, olha só as colunas, até um pouco ainda vão buscar as coríntias dos gregos, estão a ver, e dos romanos e toda esta influência clássica, volta aqui a ressurgir. Porquê? Porque nós estamos a seguir ao Renascimento, eles não se esqueceram do que é que vinha para trás. Portanto, vão dar mais uso aqui às fachadas. Eles têm um horror ao vazio. Eu vou usar várias vezes esta expressão para vocês decorarem. Horror ao vazio. Não é como no módulo 3, na questão do mosteiro, em que havia muito vazio. Cá fora, lá dentro, havia muito vazio na igreja. Aqui não, eles têm um horror, eles têm que preencher com qualquer coisa.
Olhem só aqui estas volutas no interior que até já lhes tiraram as esculturas, provavelmente tinham as esculturas no início. Tudo decorado. Até as cúpulas são decoradas. Estão a ver aqui o horror ao vazio? Tudo tem que estar preenchido. Não há cá deixar nada em branco. Isto é tudo. Pronto. Depois temos diferentes tipos de cúpulas. Temos cúpulas mais celestiais, temos cúpulas de trompe-l'œil, temos de azulejaria, temos um misto, que é muito que surge, principalmente cá em Portugal. Nós somos muito adeptos da azulejaria cá em Portugal, no período barroco. Um dos exemplos em Portugal é a Torre dos Clérigos, no Porto, 1753. Qual é o nome que é importante decorar em relação à Torre dos Clérigos? Quem vai para a faculdade também. Nicolau Nasoni, o arquiteto. A expressão máxima da espetacularidade são 75 metros de altura, 255 de graus e tem uma vista 360 sobre a cidade. É a Torre dos Clérigos, é uma referência. Nós estamos no Porto, vemos a Torre dos Clérigos, sabemos perfeitamente onde é que estamos. É impressionante. Qual é o outro exemplo? Também no Porto, a Igreja de São Francisco é talha dourada. Isto é talha dourada por tudo o que é sítio. Vejam bem o horror ao vazio. Estas colunas joaninas, todas torcidas, tudo decorado. Joanino de Dom João V. Tudo decorado. Isto, claro, que já teve depois colocações posteriores, mas é um bom exemplo do que é o barroco. É um bom exemplo. Em termos de arquitetura civil, eu não vos trago muita coisa, porque as igrejas normalmente são as grandes referências da arquitetura deste período e deste módulo. Já desde o módulo 3, não é? Mosteiros, temos a parte da Idade Média, depois temos o Gótico, não é? Sempre igrejas, depois entramos no Renascimento, mais igrejas, e agora um bocadinho ainda mais igrejas. E a pouco e pouco nos vamos largar das igrejas em termos de arquitetura. Arquitetura civil, características: expressão do poder absolutista, a planta em U, torna mais funcional. Fachada era a parte mais importante do palácio, muitos palácios. O interior tinha no centro um salão de festas, o qual chamavam piano nobile. Escadas em 2 lances simétricos, isto é importante. Edifícios do barroco, escadas simétricas, não é uma, não é só, são 2 simétricas que vão dar ao mesmo sítio. E a arte do jardim, muito desenvolvida. Jardinagem. A arte do jardim, desenvolver os jardins. Exemplos disto: o Palácio de Caça de Stupigny, 1729-33, Itália, de Filipe Juvara. Por fora, para além de ser simétrico por fora, em termos da escultura ali daquele veado que temos ali em cima, porque era um palácio de caça, daí estar lá o bichito em cima, cá dentro, estão a ver, esta ondulação toda outra vez que nós vimos, e o horror ao vazio outra vez. Esta é uma sala, o salão das festas. Mas temos novamente este horror ao vazio, ele não deixou de cá existir, ele vai para a arquitetura civil. O que é que nós temos em Portugal? Palácio Nacional de Mafra. É um bom exemplo, um excelente exemplo do nosso barroco. Atenção que o nosso barroco em Portugal é um pouco mais despido. É uma coisa chamada também arte chã, que vem depois, mais tarde, vou falar noutro vídeo. Mas a fachada mais simples, mas não deixa de ser simétrica. Estão a ver aqui o exemplo das escadas simétricas. Eu queria vos deixar isto. E da azulejaria também, que em Portugal faz muito furor na altura do barroco. Sem nunca esquecer então o horror ao vazio, e volto a sublinhar esta questão, que temos vindo aqui a falar em vários slides. Exemplos disso: a Basílica de São Pedro de Deus em Granada é o outro exemplo desse horror ao vazio em termos de arquitetura religiosa, mas não se esqueçam do que nós já falámos de Versalhes. Versalhes também tem muito horror ao vazio, não se esqueçam disso. E portanto, deixo-vos aqui uma ideia do que é a arquitetura do barroco. Espero que tenham conseguido apreender estas informações todas, que não são poucas. Não se esqueçam de fazer a outra parte que falta. E até à próxima aula.